Evangelho segundo João, capítulo 1, de 43 a 51. Os irmãos acompanhem, por favor, a leitura da palavra do Senhor. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Ó Deus Santo e bendito, fala-nos agora por meio de sua palavra. Ó Pai, abençoa-nos, em nome de Cristo Jesus, o Filho do Homem, que tem a autoridade dada pelo Senhor para reinar eternamente. Nós oramos, em nome dele, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, depois do texto que nós vimos no domingo anterior, de Jesus ter encontrado André, João e Pedro, e eles passarem a segui-lo, agora João, o evangelista, narra Jesus conquistando mais dois discípulos. São eles Filipe e Natanael. Assim, o que disse o prólogo de João, a introdução do evangelho, está se confirmando. E o que disse o prólogo, o início do evangelho de João? Disse que o verbo encarnado, como nós vimos, o Cristo, Jesus, ele veio para o seu povo. Você se lembra? Veio para os seus, mas os seus não o receberam, certo? Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes Jesus Cristo o direito de serem feitos filhos de Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Alguns estão crendo, alguns estão passando a seguir a Jesus. Então o que o prólogo disse, que nem todos creram, mas alguns creram, é o que está acontecendo aqui. Já acontecera com André, Pedro e João, o evangelista. E agora 2 discípulos mais são acrescentados no grupo daqueles que creriam, ou que creram. E então é disso que nos fala o texto de João. Veja o versículo de número 43. Vamos ao texto então. No dia imediato, ou seja, o dia anterior é o dia em que André leva Pedro a Jesus. Então, depois de André ter apresentado Pedro a Jesus, no dia imediato, daí acontecendo agora, resolveu Jesus partir para a Galiléia. Jesus, no dia anterior, ainda estava em Betânia. No versículo 28 deste capítulo nos informa que Jesus estava em Betânia. E agora ele resolve viajar ao noroeste, subindo para o oeste, o noroeste, para ir a Galiléia, diz aí. E para ir a Galiléia, Jesus teria que passar em Betsaida. Betsaida era chamada a Vila dos Pescadores. O nome Betsaida significa isso, a casa dos pescadores. Então, para sair de Betânia e ir a Galiléia, Jesus teria que passar por Betsaida. E é ali que Jesus vai encontrar
Filipe. Olha só o que diz o texto. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. É interessante, irmãos, que aqui, diferente de André, João e Pedro, Jesus agora, ele convida o discipulado. André, Pedro e João foram a Jesus e passaram a seguir a ele. Mas agora Jesus começa a chamar alguns dos seus discípulos para os seguirem. E diz o texto no versículo 44, ora, Filipe era de Betsaida, então por isso que Jesus o encontra ali a caminho da Galileia, cidade de André e de Pedro. É interessante, irmãos, aqui pode nos fazer esse texto, esse versículo 44, uma confusão. Por quê? Porque Marcos 1, 21 e 29, nos é dito que André e Pedro eram de Cafarnaum e não de Betsaida. Aqui diz, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Mas em Marcos 1, diz que André e Pedro eram de Cafarnaum. E agora? Estaria a Bíblia mentindo? Estaria a Bíblia nos enganando? Dando informações erradas? Não. A ideia aqui é que Filipe, como André e Pedro, haviam nascido em Betsaida, embora residisse naquele momento em que Marcos escreve em Cafarnaum. Assim também como Jesus nascera em Belém e morou em Nazaré, foi criado em Nazaré, sendo chamado, como nós veremos, o Nazareno, e posteriormente morou em Cafarnaum. O lugar onde Jesus passou mais tempo morando foi Cafarnaum, como nos informa Mateus 4, versículo de número 13. Então veja, a ideia de que Filipe, André e Pedro eram de Betsaida, provavelmente é que eles nasceram lá, embora residissem em Cafarnaum. É a mesma coisa, nós estamos aqui em Niterói, mas nem todos, aqui no estado do Rio, mas nem todos nasceram aqui. Nós estamos aqui, mas não nascemos aqui todos, ok? Então é muito claro de entender o texto bíblico e não há ali erro algum. Versículo 45, então, diz que Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, vamos ler juntos o que Filipe disse a Natanael? Leiamos. Achamos aquele que a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perfeito. Veja só o versículo 45 nos diz coisas maravilhosas aqui. Filipe encontrou Natanael. Natanael significa, nome bonito, né? O significado é Deus tem dado. Deus deu. Significa Natanael. Deus que deu, Deus tem dado. E Natanael, ele possui outro nome nos sinóticos, nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. Ele é chamado lá de Bartolomeu. Aqui em João, ele é chamado de Natanael. Lá nos sinóticos, ele é chamado de Bartolomeu. Bartolomeu, meus irmãos, é um patronímico, ou seja, um apelido de família. O hebraico bar é filho. Ptolomeu, ou Tomeu, ou Tomei, é o nome do pai dele. Daí, Natanael, Bar, filho de Tomeu. Daí, Bartolomeu, o filho de Tomeu. Era então um patronímico, um apelido de família. Por isso, lá nos sinóticos, Bartolomeu. Aqui, Natanael. Então, Filipe encontrou Natanael. E aqui, meus irmãos, nós vimos o princípio fundador do cristianismo. Qual que é o princípio fundador do cristianismo? Meus irmãos, novos seguidores de Jesus dão testemunho dele a outros que se tornam, por sua vez, novas testemunhas que darão testemunho dele a outros que se tornarão. Isso se repete. Testemunhas de Jesus dão testemunho dele a outros, esses outros, pela graça e pelo Espírito, se convertem e darão testemunho a outros, e assim por diante. Esse é o princípio fundador da igreja, do povo de Deus, no poder de Cristo. Não há meio de se evangelizar mais poderoso, que o Espírito mais abençoa, do que o testemunho pessoal. O impacto de uma vida que não só vive o cristianismo,
pela graça de Deus, mas também proclama este cristianismo verdadeiro, este evangelho de Cristo. Isso é de um impacto tremendo naqueles que foram chamados para a vida, naqueles que são os eleitos de Deus. Então lembre-se disso, esse é o princípio fundador. Lembra que André levou Pedro a Jesus. Agora Filipe está levando Natanael. Está vendo o princípio? André leva alguém, Natanael leva outro, Filipe leva Natanael, melhor dizendo. E assim, lembra a mulher samaritana? Que ainda nós vamos chegar ainda, se Deus quiser, no capítulo 4. Ela vai dar testemunho. Ela tem um encontro com Jesus, ela é evangelizada e ela sai dali para dar testemunho aos homens da sua região, os moradores próximos dela. E eles vão ir ao encontro de Jesus por causa do testemunho dela. Está vendo? O princípio fundador. Se nós nos calarmos, alguma coisa, nós não entendemos o princípio fundador. O princípio pelo qual Deus trabalha para novos convertidos. É o nosso testemunho. Em vida, através da vida e através da proclamação pela palavra do evangelho verdadeiro. Mas vamos lá. Filipe então encontrou a Natanael. E veja o que ele disse a Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. É interessante que André vai dizer a Pedro que eles acharam o Messias. Mas aqui, Filipe diz a Natanael que encontraram aquele de quem falou Moisés e os profetas, que é a mesma coisa que Messias. O Messias é aquela figura veterotestamentária que havia sido prometida pela lei e pelos profetas. Este filho do homem, como vimos em Daniel, este descendente de Davi, ou ainda antes, a semente de Eva que esmagaria a cabeça da serpente. Esse era o Messias. Ele foi prometido. E os profetas, mesmo também, como a lei, haviam falado dele. É por isso que Messias significa aquele de quem falaram, aquele que prometeram a lei e os profetas. É a mesma coisa, em outras palavras. E veja, diz mais, diz que Jesus, de fato, foi escrito dele na lei de Moisés e nos profetas. Jesus mesmo, o Cristo mesmo, admite que a lei e os profetas davam testemunho dele. A lei e os profetas falaram dele. Olha só o que Jesus diz. Examinai as escrituras. Escrituras aqui é a lei e os profetas, certo? Toda vez que você vê no Novo Testamento escrituras, está se referindo à lei e os profetas, está falando todo do Velho Testamento. Examinai o Velho Testamento, a lei e os profetas, ou aqui as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse, a lei e os profetas falaram de mim. Irmãos, não é possível entender o Antigo Testamento senão vendo Cristo nele. Não é possível entender o Antigo Testamento se você não ver Cristo nele. Quando nós falamos aqui em Gênesis 3, há a promessa do descendente de Eva, descendente da mulher, esmagar está falando de Cristo. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, Isaac pergunta, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, onde está o cordeiro? Aí Abraão diz, Deus providenciará para si o cordeiro. Está falando de Cristo. Em Êxodo, quando o cordeiro é morto e o sangue dele é passado nas frestas das portas para que o anjo da morte não entre, aquilo é Cristo. É o cordeiro morto, lá no Êxodo. Então, o Antigo Testamento fala de Cristo. Quando Isaías fala do servo sofredor, que tomaria sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que cairia sobre ele nos traria paz, está falando de Cristo. O Antigo Testamento fala do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus, melhor dizendo, estabelece Davi no trono de Israel, e diz que o reino de Davi não terá fim, é em Cristo que isso é cumprido. Então não há maneira de entender o Antigo Testamento sem ver Cristo nele. Ok? Então, ele é o cumprimento da lei e dos profetas. E aí veja mais, quem é esse que Natanael está apresentando que cumpriu a lei e os profetas? E aí diz o texto, Filipe diz a Natanael, Jesus, o Nazareno, filho de José. Irmãos, eu fico encantado, né? O que nós ficamos? Quando hoje a tecnologia nos permite identificar pessoas rapidamente, né? A gente está em conversa, acho que vocês devem ter passado por isso, né? Nós estamos em conversas,
E aí diz assim, você conhece o fulano? Olha, não tô lembrado. Ah, peraí, pega o celular, vai no perfil dele, esse aqui, ó. Ah, sim, conheço. Hoje não tem muito segredo, hoje é muito fácil. Mas naquela época, não era assim. E naquela época, os homens eram conhecidos através diz aqui, do nome da sua cidade e o nome do seu pai. Então, Jesus, o Nazareno, ou seja, de Nazaré, filho de José. É claro que no caso de Jesus, o seu pai é o seu suposto pai. Porque ele nasce sim na casa de José, mas nós sabemos que o pai dele não é José. Tanto que Jesus desde pequeno sabia disso. Quando os seus pais o perdem lá em Jerusalém e percebem que estão voltando sem ele, voltam, encontram-o no templo e ele diz o quê? Não sabias que me convinha estar na casa de meu pai? Jesus Cristo pequeno já sabia quem era o pai dele quando ele estava no templo. Esta é a casa do meu pai. Então sim, ele nasce na casa de José. Ele está sob a autoridade de José, como um filho deve estar à autoridade do pai. Mas José não é o pai de Jesus. De fato, ele é o filho do Deus vivo. Mas era assim que era reconhecido. E aqui, irmãos, eu parto para uma aplicação muito importante. O Jesus verdadeiro é o Jesus da Bíblia. É o Jesus de Nazaré. É o Jesus das Escrituras. Esse é o Jesus verdadeiro. Naquele tempo, haviam vários homens com o nome Jesus. Jesus era um nome normal, comum. Até hoje ele é normal e comum entre nós. Aqui mesmo no Brasil. Fala, eu conheço poucas pessoas que se chamam Jesus. Aliás, eu acho que é difícil colocar o nome de Jesus em alguém, sabe? Eu mesmo não... Eu lembro que eu conheci uma vez um diácono chamado Jesus. Um diácono na igreja presbiteriana, lá em São Paulo, chamado Jesus. E ele chegava atrasado todo o culto. Imagina. Difícil, né? Fala assim, ô Jesus, né? Aí tira esse nome, né? Como diz o outro, né? Ou muda de nome, ou muda de comportamento, porque com esse nome não dá, né? Mas é isso aí. Então, é difícil. Mas você encontra o nome Jesus hoje pela transliteração dele, Josué. Jesus é Josué. Significa a salvação vem de Deus. É o mesmo nome. E você encontra pessoas chamadas Josué no nosso meio. É o nome Jesus. E naquela época era muito comum também. Então veja, o nome Jesus. Então para identificar uma pessoa tinha que falar, Jesus qual? O de Nazaré. Mas em Nazaré tem alguns outros. Não, o da casa de José. E aí você identificava quem era. Irmãos, o verdadeiro Jesus é o da Bíblia. Contrário aos tipos, aos Jesus que apresentam para nós, que se apresentam para nós através dessa sociedade pagã e má. O liberalismo teológico apresenta um Jesus destituído dos seus milagres, destituído da sua glória que transcende aquilo que reconhecemos como terreno. Um teólogo liberal chamado Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, um teólogo alemão liberal do século XVIII, século XVIII, né? Ele de fato começa a ver e começa a questionar o Jesus da Bíblia. Ele começa a dizer que esse Jesus da Bíblia é um Jesus com muitos enganos e que os cristãos devem fazer um exercício de encontrar o Jesus real dentro do Jesus da Bíblia. Então, quando os liberais, os teólogos liberais, os teólogos que não criam plenamente no relato da Bíblia, começam a olhar para a Bíblia, eles olham lá que Jesus andou por sobre as águas e dizem, isso aqui não. Isso aqui a ciência não explica. Transformou a água em vinho? Também não. E ressuscitou? Muito menos. Aliás, diz os historiadores que a teologia liberal que surge no final do século XVII e ela se estabelece no século XVIII, dizem que no credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a gente está acostumado a citar aqui, eles só criam na parte que diria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Isso é verdade, o resto é tudo invenção. E sabe o que aconteceu com a igreja da Europa, o que tem acontecido com a igreja da Europa? A igreja da Europa morreu. Porque quando você pega o Cristo da Bíblia e começa a modificá-lo, começa a destruí-lo, não sobra nada. Não sobra nada. É por isso que a teologia liberal, a teologia que não crê no Cristo, que é homem sim, mas é Deus poderoso, ele mata as igrejas, ela mata as igrejas, ela destrói as igrejas. Por que eu vou me dar a minha vida a uma personagem que não tem poder nenhum, que não é apenas um homem como eu? Por que eu vou entregar a minha vida a ele? Então isso mata as igrejas.
É por isso que lá na Europa, a teologia liberal já foi abandonada há muito tempo. Mas aqui no Brasil, você lida com ela. Quando vai fazer uma faculdade de teologia nas universidades seculares, você terá professores liberais. Professores que não creem no Jesus da Bíblia. Mas nós, pela fé, lembra? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem nele. Nós cremos no Cristo bendito, no Cristo das Escrituras, no Cristo verdadeiro, não no Cristo inventado. Mas não são só os liberais que inventaram um Cristo, destituído também, como nós vimos, dos seus milagres, mas há também um Cristo hoje prometido, infelizmente, por igrejas evangélicas brasileiras, que é um Cristo que é o Cristo da paz e amor, é um Cristo que não trata o pecado, é um Cristo que não é um Deus que se ira contra o pecado, mas é um Cristo que aceita tudo, é um Cristo que é conivente com todo tipo e sorte de pecado e iniquidade, é um Cristo que quer fazer você uma pessoa rica acima de tudo, é o Cristo das riquezas, é o Cristo que vem e para de sofrer. Esse Cristo também é falso. Esse Cristo não é o da Bíblia. É sim, Cristo é um Deus de paz, é um rei de paz, é um rei de amor, mas é um Deus também soberano, é um rei que se irará contra os pecadores no dia do juízo. Esse é o Cristo, nem mais nem menos, é o Cristo da Bíblia. Não é o Cristo que a sociedade prega. Portanto, creiamos no Cristo da Bíblia, com todas as implicações que isso nos trará. Porque às vezes nós encontramos algumas coisas aqui que nós, por nossa inclinação carnal, o nosso velho homem não gosta muito, né? A gente tenta, não, isso aqui, talvez Cristo não seja tão assim. Não, o Cristo da Bíblia, e apenas Ele. Por isso, Jesus, mas não é qualquer um não, é o de Nazaré. Ah não, mas lá tem mais, então o da casa de José. Você tem que crer nesse. Mas vamos lá, versículo 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Irmãos, Natanael era de Caná, da Galileia. Isso vai ser falado lá no capítulo 21 desse evangelho de João, no capítulo 2. Vai dizer lá que Natanael era de Caná, da Galileia. Assim como os judeus tinham preconceito dos galileus, porque os galileus estavam longe do centro religioso, do centro político da vida do povo de Israel, que era Jerusalém. Galileia estava ao norte de Jerusalém. Então os judeus costumavam ter preconceito com os galileus, porque era um povo que não sabia muito da vida religiosa e política, do que acontecia em Jerusalém. Assim como os judeus tinham preconceito com os galileus tinham preconceitos com os nazarenos. Nazaré era uma cidade muito pequena, e era de fato, a princípio, uma cidade desprezível. De um povo muito ruim. Lembra que Jesus esteve em Nazaré e ele foi o quê? Rejeitado em Nazaré. Tanto que ele vai dizer, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Nazaré. Então Nazaré não era uma cidade de gente muito boa. Então eles desprezavam Nazaré, os galileus. Tanto que Jesus será chamado Nazareno. Mas Jesus não havia nascido em Nazaré, ele nasceu em Belém. Jesus era um belemita. E Belém era reconhecida como uma grande cidade. Por quê? Porque Belém era a cidade de nascimento do rei Davi. Eu preferia muitas vezes ser chamado de belemita, ainda mais se fosse um direito meu, do que de nazareno. Mas perceba, Jesus nunca se importou com isso, de como os homens o classificavam. Ele nunca se importou. Você vê ele discutindo? Ah, Jesus o Nazareno. Não. Eu sou belemita. Vou mostrar aqui meu documento aqui. Eu sou belemita. Eu sou da cidade de Davi. Não venha me desprezar, não. Você não vê Jesus discutindo isso. Os homens chamavam a Jesus de Nazareno. Aliás, ele foi crucificado, lembram-se? Como Pilatos fez questão de colocar na placa. Jesus de Nazaré, Rex e Odos. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Jesus o Nazareno. Para desprezar, olha o rei de vocês, é o Nazareno. Mas Jesus nunca fez caso disso. E daí nós aprendemos uma importante lição para nós. É impressionante, como nós dissemos, que Jesus nunca tenha reivindicado ser chamado de belemita. E era um direito seu. Pelo menos isso. Ele era mais do que um belemita. Era o filho de Deus. Mas ele poderia, olha, tudo bem que vocês não me reconheçam como filho de Deus, mas pelo menos como belemita. Mas nem isso ele reivindicou. Antes, humildemente tomou sobre si mesmo a humilhação dos homens.
Nós, irmãos, nos preocupamos muito com o que os homens, ou como os homens nos definem. Nós nos importamos muito com o que os homens falam de nós. Nós deveríamos antes nos preocupar com o que Deus acha de nós. Nós nos preocupamos muito como nós somos reconhecidos pelos homens. Que títulos os homens nos dão. Mas Jesus não se importou com isso. Porque o Pai lhe conhecia. E ele conhecia o Pai. Nós somos crentes e quando crentes verdadeiros, nós seremos zombados por este mundo. Se você for um crente verdadeiro, você será tido como retrógrado. Como alguém que é alguém arcaico. Alguém que não progrediu intelectualmente. Não é assim que os liberais, os intelectuais ateus olham para nós, quando nós falamos de Cristo, eles dão aquela risadinha de canto de boca, assim. Coitado. Coitado. É até simpático com você, né? É que ele é crente, ele acredita nessas coisas. É assim que eles nos tratam. Mas nós não nos importamos, nós não brigamos com isso. Nos importa como Deus nos vê. Isso é que nos importa. Bom, Natanael então diz, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí responde Filipe, vem e vê. Irmãos, exame honesto, vem e vê. Você quer conhecer Cristo? Ah, mas pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Olha, você tem que vir e ver. É um exame honesto. Não é porque alguém te disse que você tem que crer. É porque você vivenciou. Você foi atrás. Você buscou. Você leu as Escrituras. Você fez um exame honesto. Não de preconceito. Mas, e é tão difícil, né, não fazer uma leitura ou não ter um critério já carregados de preconceitos. Então, nós temos que pedir isso a Deus, que nos dê a graça de conhecer pessoalmente o Cristo das Escrituras. E é isso que Filipe nos convida, como, por assim dizer, como convidou Natanael, vem e vê. Mas isso pode ser bom? Vem e vê. É preciso que você venha. Você não crerá só porque eu tive experiência. Você tem que ter essa experiência com Cristo. Você tem que buscá-lo. E aí veja, versículo 47. Vamos ler juntos? 47, leiamos. Jesus viu... Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. É o dolo, né? Irmãos, Natanael está vindo, junto com Filipe, que o convidara, à presença de Jesus. E o texto diz que quando Jesus viu aproximar-se, ou seja, não estava perto ainda, mas o suficiente para Natanael ouvir o que Jesus falaria a seu respeito, Jesus disse, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O texto grego, ele tem uma pequena mudança em como está a nossa tradução portuguesa aqui, em português aqui. O texto grego é verdadeiramente, vírgula, eis um israelita em quem não há engano. Então a melhor tradução seria, não como está aqui, embora obviamente não prejudique em nada o princípio teológico, nada, em nada. Mas a melhor tradução é verdadeiramente, eu vos digo, eis aí um israelita em quem não há dolo. Jesus não quer dizer, Kelly, Paulo, querido Moisés, Rose querida, André Torres, Graça. Jesus não quer dizer não queria dizer aqui que Natanael era um verdadeiro israelita. O que Jesus quis dizer é a verdade, então daí é verdadeiramente vírgula, ou seja, o que eu vou lhes dizer é uma verdade. E aí diz de Natanael, este é um israelita sincero. Até porque, quando Filipe chama a Natanael dizendo, vem ver, ele está pronto para ir. Ou seja, ele está sinceramente buscando conhecer algo. Então Jesus diz, eis aí alguém que é sincero, que está numa busca sincera de conhecer o Cristo. No caso, ele mesmo, Jesus. Então, esta é a ideia aqui do texto. E mais ainda, a palavra de Cristo, o que ele diz, Natanael, nos faz lembrar de Jacó. Lembra que Jacó, depois da luta com o anjo do Senhor no vale de Jaboque, foi chamado por outro nome? Ele se chamará Israel. Olha, veja aqui. Eis um verdadeiro israelita, Israel. Mas veja, em quem não há engano. O nome de Jacó significa, uma transliteração para nós aqui de significado, enganador. Porque Jacó é aquele que segura no calcanhar, é aquele que tira vantagem, é aquele que engana para prevalecer.
Tanto que Jacó passou parte da sua vida, antes da sua conversão a Deus, enganando. Ele enganou o seu pai através do estratagema da sua mãe. Ele enganou o seu irmão, tirando proveito com um prato de lentilha e lhe tirando o direito da primogenitura. Ele era enganador. Ele enganou Labão, lembra? Da questão dos rebanhos e tudo mais. Ele era enganador. Jacó é enganador. Mas veja, de Natanael eu digo, eis um Israel não enganador. Então é o contraste. Jacó era um enganador, mas aqui é alguém sincero. E veja, Natanael ainda não é um convertido, mas o Espírito está trabalhando na vida dele. De que maneira? Ele está procurando sinceramente. Agora veja, irmãos, procurar sinceramente não basta. Porque nós não somos salvos pela nossa sinceridade. Nós somos salvos por Cristo. Você não é salvo pela sua sinceridade. Você é salvo por Cristo. Você pode ser a pessoa mais sincera do mundo, pode ter as mais boas intenções. Se você não se render a Cristo, se eu e você não nos rendemos a Ele, nós não seremos salvos. Não importa a sua sinceridade. Tem um adágio que diz, né? De boas intenções, o inferno está cheio. É um adágio popular, mas é verdadeiro. Quem salva é Jesus. Não é a sua boa intenção ou a minha. Ou a nossa sinceridade. É Cristo. Você tem que chegar a Cristo. Você tem que se render a Ele. Ok? Mas Natanael tem um princípio de algo bom aqui. Olha, não há engano nele. Ele está buscando mesmo querer conhecer. Isso é virtuoso. E aí veja só a desconfiança de Natanael. Olha como continua o texto. Versículo 48. Vamos ver juntos? Respondamos. Perguntou-lhe Natanael, de onde? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então veja, Natanael é tão sincero que ele diz assim, de onde você me conhece? A ideia é meio... É uma desconfiança crítica de Natanael, e é bom ser assim, tá? Olha, então você está falando isso, você nem me conhece. É interessante que naquele tempo havia muitos falsos profetas que com as suas mentiras enganavam a muitos. Natanael era tão sincero que ele disse, olha, o que você está falando de mim? Você nem me conhece. É mais ou menos alguém que chega na igreja, é meio que gato escaldado, né? Alguém chega na igreja depois de ter várias decepções com igrejas, e aí chega meio, sabe, com o pé atrás. Ele chega numa igreja que, pela graça de Deus, é a igreja verdadeira, mas ele chega, e dá para entender o pé atrás dele, porque ele foi tão enganado, ele passou por tantos lugares onde abusaram da fé dele, que ele chega para uma igreja verdadeira, mas ele chega meio assim, sabe, calma lá, peraí, eu já ouvi isso aí. Não é? É o caso de Natanael, e é justo, olha, de onde você me conhece? Só que ele ouve de Cristo uma resposta que mostra que Cristo é mais do que um homem, embora fosse de fato um homem, seja um homem. Perfeito. Ele diz assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E aí Natanael diz, e aí ele diz, mestre, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. O que a Bíblia não diz, o Evangelho não diz o que Natanael, e a gente vai, pelo menos, passar desta vida para outra sem saber, né? Nós vamos passar para o céu sem saber, lá no céu talvez Natanael nos conte. O que ele estava fazendo? Eu creio que se Deus me permitir a graça, eu devo perguntar isso. Porque eu tenho uma curiosidade muito grande com relação a o que ele estava fazendo lá. Mas e lembre-se disso, você estará no céu com Natanael. Você vai viver com ele e com muitos outros santos a eternidade. Ok? Vamos lá. Os judeus, eles costumavam a plantar figueiras. Há alguns estudiosos que eles andam um pouco mais tentando adivinhar o porquê da figueira ali ser importante para esse contexto. Os judeus, eles costumavam a plantar figueiras nos seus quintais. A casa do judeu comum, ela era pequena, era um cômodo só. Não é como nossa casa geralmente, né? Tem vários cômodos. Era um quadrado ali e era tudo feito ali. Se dormia ali, se comia ali. Lembra? Ok? A ideia da Bíblia é essa. Lembra da parábola que há um amigo batendo na porta, pedindo ajuda a outro amigo? E ele diz assim, se eu for atender você, eu vou ter que acordar meus filhos. Lembra? É porque tá todo mundo dormindo no mesmo lugar. Então ele levantar de madrugada vai acordar todo mundo. Então é a ideia de casa pequena. Então se plantava figueiras, porque figueira é uma planta que dá uma folhagem muito grande e ajuda a cobrir do sol, fazendo sombra. Quando o judeu estava
em casa, dentro da casa ali, com a lenha, preparando a comida, ficava muito quente. Ele ia para debaixo da figueira para ler a Torá. Era um lugar de devoção também. É possível, embora Lucas não diga, é possível que Natanael estava lendo a palavra, a Torá, a lei, e buscando o Senhor sinceramente. E por isso Jesus diz: eu te vi. Você é alguém que está em busca de conhecer a Deus. Porque eu te vi lá. É uma possibilidade, tá? Uma possibilidade. Vamos lá? Olha só o versículo 49. O que exclama Natanael? A resposta de Natanael, o que Jesus diz: Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei, tu és o Rei de Israel. Então a ideia de Filho de Deus aqui, talvez na mente de Natanael era uma questão messiânica, porque o Messias é chamado Filho de Deus. Lembra que quando Davi ouviu a promessa do reino a ele, diz assim, Deus diz assim a Davi: o seu descendente ser-me-á filho, e eu lhe serei pai. Daí os reis de Israel eram chamados filhos de Deus. Então é uma questão aqui, provavelmente, de Natanael, messiânica. Mas ele falou mais do que ele sabia. Porque no caso de Cristo não é só messiânica, é metafísica. Porque ele não é filho de José. Ele é o filho do Deus vivo. A sua natureza é divina. Então, Natanael provavelmente falou mais do que ele sabia. Porque ele pensou em messiânico. Tanto que ele diz, o rei de Israel. Mas vamos ver que Cristo é muito mais do que o rei de Israel. Olha só o versículo de número 50 e 51. Vamos ler juntos para terminar? Todos juntos? Por favor, irmãos. Ao que Jesus... Ele disse, debaixo da figueira, cresce, por maiores coisas que estas verás. Em verdade, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo. Irmãos, Jesus vai responder a Natanael dizendo assim: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? A ideia é como se fosse assim: apenas por isso? Eu sei que é muito para um homem, mas apenas por isso? Você crê? Você verá coisas maiores do que estas. Maiores coisas do que estas verás. E já no capítulo seguinte, no capítulo 2, ele já começa a ver coisas maiores. Quando Jesus vai transformar a água em vinho no casamento de Caná da Galileia. Ele já começa a ver coisas maiores. Maiores coisas do que estas verás. Então a ideia, meus irmãos, é que o ápice do que Cristo fará pelos seus é a cruz. É quando ele vai rasgar o céu para que os homens, por meio do seu sacrifício, tenham acesso a Deus. Essa é a obra maior. É claro que todas as obras de Cristo são maravilhosas, portentosas, poderosas, mas o ápice da obra dele é quando ele rasgar o céu mediante ao seu sacrifício, para que o homem tenha acesso a Deus e paz com Deus. Então ele diz: você verá coisas maiores do que essa. Maiores do que eu simplesmente dizer que eu sei o que você estava fazendo. Porque como Deus eu sou onipresente e onisciente. Você verá coisas maiores. E então Jesus acrescenta no versículo 51. E acrescentou: em verdade, em verdade. Em verdade, em verdade significa assim: olha, o que eu vou te dizer é muito importante e é fidedigno. Ou seja, é muito importante e você deve crer. Você pode crer. Porque é confiável, é fidedigno. Essa é a ideia. Essa dinâmica, né? Essa construção aqui do própria de Jesus em muitos textos. Em verdade significa: o que eu vou te dizer agora é importante e você deve crer. Ok? Em verdade vos digo. E aqui ele fala para os discípulos. É interessante que ele estava falando para Natanael. Porque eu te disse que te vi, você verá coisas maiores. Aí ele vira para o restante dos discípulos e diz: vocês verão. Então agora ele está falando com os discípulos todos, não mais apenas com Natanael. E diz: vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lembra que a gente falou, terminando aqui? A gente falou de Jacó. Jacó enganador. Israel. Lembra? Novamente a pessoa de Jacó é invocada aqui pelo que Jesus diz. Onde você se lembra? Anjos subindo e descendo sobre algo, com o céu aberto e a visão de Deus. Com Jacó, em Gênesis 28. Lembra quando Jacó está fugindo da casa do seu pai porque Esaú quer matá-lo? Esaú descobriu o seu engano. Jacó foge, não? Lembra-se? Ele foge sem
sem levar nada da sua casa. Tanto que ele para em certo local e tem que fazer de uma pedra seu travesseiro. Lembram-se? E então ele dorme, ele pega no sono e tem uma visão. E a visão, qual que é a visão? Ele vê uma escada que está sobre ele. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre a escada. E ele vê, então, tem a visão de Deus nos céus. E aí Jesus usa esse exemplo e diz, vocês verão o céu aberto. Jacó viu o céu aberto. Mas ele não usa a escada aqui. Vocês verão o Filho do Homem no lugar da escada. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Porque Jesus é a escada. A palavra mediador significa ponte. A que faz ligação de um ponto ao outro. Ele é o mediador. Ele faz a ligação. Ele é a ponte. Daí ele é a escada. Eu serei a escada que vai levar vocês na presença de meu Pai. Lembra Jesus diz? Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sou a escada, eu sou o caminho para o Pai. Ninguém pode viver com o Pai senão por mim, se não vier a mim. Então Jesus diz, vocês verão coisas maiores. Você verá o Filho do Homem sendo levantado da terra na crucificação. E naquele dia, lembram-se o que aconteceu? Naquele dia, o véu do templo rasgou-se. Caminho aberto à presença de Deus para nós pecadores. Nós podemos nos aproximar, como diz Hebreus, agora com ousadia, na presença de Deus, porque Ele nos ouve. Quando você peca, você não precisa ter mais medo de chegar-se a Deus. Você tem que lamentar os seus pecados, como eu também, e se arrepender deles. Mas você não precisa ter medo de Deus. Porque Deus te chama à presença dEle para te perdoar e te santificar. Porque Cristo abriu o caminho. Ele é a escada. Ele é o mediador. É nele que nós nos achegamos novamente a Deus. Irmãos, sem Cristo não há salvação. Sem o Filho do Homem. Eu termino dizendo, Jesus Cristo se chama de Filho do Homem aqui. Lembra de Daniel que a gente leu no início do culto? Ao Filho do Homem foi dado poder e glória e domínio para sempre. O seu reino é eterno. Quando Jesus usa Filho do Homem, Ele quer se valer de duas coisas. Da sua humanidade, porque Ele veio para pagar a dívida dos homens, Ele tem que vir como homem. Mas ele também fala disso da sua glória, porque Daniel diz que esse Filho do Homem terá domínio eterno, glória e honra, e o seu reino não passará. Jesus nunca usou os dois outros títulos, Filho do Homem, ou melhor, Filho de Deus e o Messias. Ele nunca se chamou, porque eu, Filho de Deus, porque eu, Messias, por quê? Para evitar a questão política da época. Se Jesus se anunciasse como Messias e Filho de Deus, os judeus o tomariam à força para fazer com que o Império Romano caísse. Jesus nunca quis se juntar a esse tipo de perspectiva. O meu reino não é daqui. Eu tenho um reino, mas ele não é agora daqui. Eu tenho um reino maior do que esse, mas ele agora não é daqui. Ele será daqui também, mas agora ele não é daqui. Como ele disse a Pilatos. Portanto, ele se chama de Filho do Homem. Mas isso não quer dizer que ele é apenas um homem. Porque ao Filho do Homem foi dado poder e glória e honra e o seu reino eterno. Irmãos, Cristo é o caminho para Deus. E Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não importa o que acontecer. Se você está em Cristo, você tem paz com Deus. Ele é o mediador que te leva a Deus. Você morará com Deus no novo céu e na nova terra, na presença de Cristo. E você saiba que aconteça o que acontecer, Cristo tem toda a autoridade. Ele continuará a dominar, a governar pelos séculos dos séculos. Que assim seja. Amém, irmãos.